Aí, Galo, você saiu da Portuguesa, né? Em 96 foi sua única temporada, e você voltou para a Lusa como técnico em 2005. Você lembra também como é que foi essa negociação aí para virar treinador da Lusa? Lembro, em 2004, né, depois de ter ganho o Campeonato Brasileiro, o Vanderlei acabou indo para o Real Madrid. Naquele momento não pôde levar um auxiliar, eu como auxiliar. Conversou comigo, inclusive ele fez um pedido para eu ficar, porque o presidente Marcelo Teixeira queria que eu ficasse. Marcelo Teixeira, esse que foi o cara que me comprou lá em 92 do Botafogo de Ribeirão, quando ele foi presidente pela primeira vez. Ele queria que eu ficasse como auxiliar do Oswaldo. Eu fiquei por aproximadamente um mês, mas logo que surgiu o convite da Portuguesa, eu queria muito. Conversei com o Oswaldo, conversei com o presidente e não pensei duas vezes em ir para a Portuguesa. A Portuguesa estava em último ou penúltimo colocado no Campeonato Paulista. Nós conseguimos tirá-la dessa situação de rebaixamento. E, evidentemente, logo em seguida, a queda do Oswaldo no Santos, houve um convite do Marcelo para poder disputar a Libertadores com o Santos e ser treinador ali. Seguir o campeonato todo, como aconteceu em 2005. E é claro, como um jovem treinador, hoje a gente tem uma cabeça muito mais diferente. Outro dia eu também falei sobre a questão que aconteceu comigo no Sport Recife. A gente toma atitudes às vezes, e no Brasil, por ser um país de terceiro mundo, as pessoas às vezes entendem de uma maneira diferente de você, né? Te julgam de uma maneira que talvez sem te conhecer. É evidente que se eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, a experiência como treinador que eu tenho hoje, eu não faria nenhuma das duas saídas. Eu seguiria o barco, porque o trabalho estava desenvolvendo muito bacana, tanto no Sport em 2007, quando fui para o Inter, como na Portuguesa em 2005, quando fui para o Santos. Mas naquela ânsia de um jovem treinador, de antecipar fases e já assumir uma grande equipe, porque a minha ascensão acabou sendo muito rápida, e acho que fiz um bom trabalho no Santos, como fiz um bom trabalho no Internacional também. Acho que no Santos foram 57% de aproveitamento, no Internacional eu acho que é um pouco mais, e ganhei o título da Recopa, que era a tríplice coroa para eles lá, era super importante, Libertadores Mundial e Recopa Sul-Americana. Então aquilo, são situações, só que eu já falei algumas vezes também, né? As pessoas têm a mania de às vezes de te julgar escolhas e confundir com caráter. Caráter é uma coisa única, que você nasce com ela, que eu aprendi com meu pai, e jamais vou deixar com que isso mude na minha vida, né? Agora, escolhas foi uma escolha ruim, né? Escolhas todo mundo faz. E é difícil julgar, porque nem todos sabem qual que é o momento da vida que a pessoa está passando. Então, dificilmente eu julgo quando eu saio de uma equipe, às vezes de uma maneira injusta, ou quando eu quis sair também, apesar de ser um jovem treinador, e volto a falar que talvez não faria essa questão, também não gostaria de ser julgado da maneira que fui, né? É muito ruim para mim, às vezes, que eu voltei na Portuguesa, fiquei bastante decepcionado, principalmente nos jogos no Canindé, e a torcida, uma parte da torcida pegava no meu pé em função disso, né? Eram dois sentimentos. O primeiro sentimento era, tenho certeza que isso acontece porque fiz um bom trabalho, e infelizmente cometi uma escolha que talvez não tenha sido certa, e sei que as pessoas também entenderam dessa maneira. Exato, esse é um caso, o pessoal até separa, né, às vezes quando vai falar do Galo, treinador e jogador, porque a torcida, no geral, assim, eu também na época, né, eu era só torcedor, eu era bem novo, a torcida se sentiu traída, assim, né, como você saiu e foi pro Santos. E o Rodrigo Almeida até faz uma pergunta aqui, ó, se você se arrepende de ter saído da Lusa para ir pro Santos naquele momento. Então, como eu disse a você, né, arrependimento eu acho que a gente nunca deve carregar, porque arrependimento é uma coisa que fica no coração, e eu tento deixar as coisas do coração sempre passarem, porque o momento passou. Agora, com a experiência que eu tenho hoje, eu não faria, porque eu sei que eu demorei ali, cara, pelo menos uns 5 anos para que as pessoas pudessem me dar tranquilidade. A mesma coisa no esporte. Eu tenho 84% de aproveitamento no esporte. Sou o treinador com o maior índice de aproveitamento da história do esporte. E eu também cometi um erro, saí e fui para o Inter de Porto Alegre para buscar uma antecipação de fases da minha vida, que, como eu disse, eu também não faria. Foi um erro, uma escolha ruim. Apesar de ter repetido as duas escolhas, naquele momento eu entendia que eu estava certo. Então foram só escolhas. Mas eu lamento muito
divergência que ficou com a torcida, porque a Portuguesa mora no meu coração mesmo. É uma equipe que eu gosto muito, eu lutei muito pela Portuguesa. E, e é claro que eu entendo as pessoas, o torcedor tem o direito de fazer o que quiser, mas eu só lamento essa correlação que ficou em virtude do meu nome, porque foi uma escolha. O José Luiz Monteiro, o doutor Zé Luiz, médico da Portuguesa, que participa sempre daqui, da nossa live, ele fala que também você pegou emprestado o Altair, zagueiro do Santos, né? Aí ele perguntou o que foi feito dele. Na verdade, eu não entendi a pergunta. Não, foi isso que aconteceu. Na verdade, o Altair era um atleta que eu tinha nesse banco de dados. Ele tinha trabalhado comigo como atleta no primeiro time que eu fui treinador em 2004, que foi o Vila Nova de Nova Lima. Só que como ele chegou muito pesado, realmente nós não teríamos tempo de utilizá-lo ele no Campeonato Mineiro. Nós precisávamos ficar em quinto para classificar para a Série C naquela época, nós ficamos em quinto. E o Altair não ia ter chance de jogar com a gente, eu dispensei o Altair do Vila Nova e contratei quando eu fui para a Portuguesa. Ele foi muito bem com a gente na Portuguesa, estava num momento muito importante. Quando eu fui para o Santos teve uma reformulação e nós precisávamos do zagueiro. Evidentemente que eu falei do Altair, porque ele fez um grande campeonato paulista pela Portuguesa, né? E eu acho que isso aí acabou também chocando muito a questão dessa possibilidade, mas é inevitável quando um treinador está trabalhando com um atleta que tem um ótimo desempenho na competição que ele está fazendo no Campeonato Paulista, que com certeza é o campeonato mais difícil do Brasil. Ele teve um ótimo desempenho, era um jovem talento, muito forte, e eu acabei indicando ele para o Santos e eu acho que essa foi a mágoa, mas não teve nenhuma situação diferente disso. Ele já tinha sido meu atleta em 2004, eu dispensei do Vila Nova, trouxe para a Portuguesa, fez uma ótima competição e a direção do Santos também estava acompanhando e acabamos fazendo a contratação. Na Portuguesa, se você quiser que eu responda de novo para o rapaz o que aconteceu, Se não você levei quiser. vários jogadores, levei o Altair e aquilo lá foi uma escolha que não pode ser confundida com caráter, né? Porque a gente não pode nunca rotular as pessoas pelas escolhas que elas fazem. E, na verdade, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não teria feito aquela escolha. Mas era um jovem treinador e queria, como qualquer um que quer uma ambição de crescer na carreira, queria dar um passo mais rápido para chegar e disputar principalmente a Libertadores, que era um atrativo muito grande na época. Foi isso que aconteceu.